O mando de jogo é do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Mas como é o jogo oficialmente é chamado de Fla-Flu, então nós vamos escalar, vamos começar escalando o time do Flamengo. Vamos embora, vamos lá. Vamos em frente. Vamos ao time do Flamengo. O Flamengo joga com o goleiro Paulo Vitor, que é um nome muito importante de um goleiro da história do Fluminense, da máquina do Fluminense. Aí tem Luiz Antônio, número 8. Marlon, número 26. Gonçalves, com a número 4. E Magal, com a número 21. O meio-campo tem Amaral, número 40. A sequência do meio-campo, Y, número 7. Renato Abreu, número 11. E Botinelli, número 18. Na frente, Diego Maurício, 17. E Wagner Love, número 99. Joel Santana. Papai Joel, a ele aí. Vivendo momentos difíceis, conturbados. Mares complicados para o comandante aí da nave rubro-negra, mas vai se segurando o Papai Joel. E vamos ao Fluminense. Vamos lá, escalação do Fluminense. O Fluminense tem Diego Cavalieri, número 12. Bruno, número 2. Vamos lá, o Gum, número 3. O Anderson, número 15. E o Carlinhos, número meia dúzia. No meio-campo, Edinho, que não é o que está aqui do nosso lado. Com respeito a esse que está lá, a torcida gostaria que fosse esse daqui. O Jean, número 25. O Deco, com toda a sua experiência internacional, número 20. E o Thiago Neves com a número 7. O Thiago Neves era a dúvida. Na frente, o Wellington Nem. E o Fred com a número 9. O técnico Abel Braga, que jogou nos dois times. Conhece bem essa história, tá aí o Abelão. E o Joel foi campeão com os dois times como técnico. A bola vai rolar aqui no Engenhão. O público até é bom. Diga lá, Tino, fique à vontade. Você fala rapidamente aqui com o técnico do Flamengo. O Fluminense, Joel, pela campanha que faz até agora no Campeonato Brasileiro, a seu ver, é o favorito nesse clássico? Até porque é um time organizado mais tempo do que o nosso, então normal e natural. Eu espero que a gente faça uma boa partida dentro daquilo que nós programamos, que só assim nós vamos sair com a vitória daqui hoje. Obrigado, Joel. Galvão. Enquanto nós tínhamos o Joel falando, vimos lá Wagner Nascimento, Daiber Pedrosa e Rodrigo Joia. O trio de arbitragem, Arnaldo César Coelho, diga lá. É um árbitro jovem, que foi o terceiro melhor árbitro do Campeonato Carioca. Árbitro discreto, que entra mudo e sai calado dos jogos que costuma apitar. Se ele entra mudo e sai calado, já começa bem. E tem que se ouvir do árbitro, é o apito, não é a voz. Aí a bola rolando no Engenhão. 100 anos de história. 100 anos do clássico mais charmoso do futebol brasileiro. A primeira chance do Fluminense. Olha, choveu muito forte. Até ontem fez sol. Não parecia inverno no Rio de Janeiro. Era praia cheia, sol. Temperatura perto dos 30 graus. Na madrugada virou o tempo. Muito vento, muita chuva. Isso vai complicar o toque de bola do gramado. Deve estar mais pesado, deve estar mais complicado. Um fim de semana esportivo que começou muito legal para o Brasil. Nessa madrugada nós tivemos o Brasil inteiro ligado na Globo, milhões, dezenas de milhões de pessoas vendo essa lenda do MMA, das artes marciais, o Anderson Silva, o Spider, botando no seu lugar o falastrão do Chael Sonnen. Falou mal dele, falou mal do Brasil, das pessoas do Brasil, tomou logo um nocaute para ficar quieto e ficar sossegado. Grande vitória. E depois na Fórmula 1 que o Luiz Roberto trouxe para nós, com o Reginaldo Leme e com o Luciano Burti. Felipe Massa mostrou que está mais forte do que nunca, chegou em 4º lugar, fez uma grande corrida no Grande Prêmio da Inglaterra. A prova foi vencida pela RBR, pelo Weber, pelo Mark Webber, com Alonso em 2º, Vettel em 3º, Felipe Massa em 4º, Bruno Senna chegou na 9ª posição. Portanto, começou muito legal. Vamos acompanhar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Vem bola na área do Fluminense. Aí a tentativa de Cox atrapalha todo o time tricolor.
O Flamengo tenta com o Diego Maurício. O corte pintou por baixo, ele pediu escanteio. O Bandeira por ali. O Daiber Pedrosa acabou marcando o tiro de meta. Diga, Arnaldo. Houve um toque de mão aí. Você fez um sorriso irônico. Você viu alguma coisa? Não, é que o jogo começou logo com um lance polêmico. Um toque de mão dentro da grande área, mas não foi pênalti não, foi um toque casual. Então separei para o nosso show do intervalo, lembrando que nós deu um trio elétrico parado aqui, hein, gente? Porque nós vamos ter nesse trio elétrico, vai ser um show do intervalo mesmo. Com o Paulo Ricardo pelo lado do Fluminense, com o Neguinho da Beija-Flor pelo lado do Flamengo, uma mistura de rock com samba. Vamos ver o que sai. Coisa boa, tenho certeza que vai sair. E o nosso Alex Escolar vai comandar o camarote da Globo Rio nessa iniciativa desse grande clássico. Eu fico muito feliz de estar aqui. Vai comandar com todos os nossos convidados aqui no Engenhão. Toca a bola, Thiago Neves. O Deco. A bola passou pelo Edinho e já cai lá pela direita para Bruno. Lembrando que o campeonato tem liderança de Atlético e Vasco com 16 pontos. Logo depois vem o Fluminense com 15 e o Flamengo tem 12. E esta é a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está apenas em seu começo. Aí o Flamengo vem subindo. A bola passa pelo meio com o Ibson. Deixou para Botinelli. Botou bem para o Ibson. Chegou um por baixo para fazer o corte. Este é Diego Maurício. Ficou olhando estranho ali. O Carlinhos não participou do lance. O Flamengo tenta chegar de novo. Bola de linha de fundo. Saiu. Olha só, rapaz. Olha o papo ali, ó. Olha o papo ali, ó. Falando, como sempre, bastante. Paulo César. O Paulo César, o nosso Caju. O que jogar de bola. Falar de jogar de bola do outro lado. Ouvindo, que não é tão natural, porque também fala muito. Carlos Alberto Torres, o capita. Ali uma briga para ver quem fala mais. Aquele é papo bom. Tem história ali, hein, Galvão? Os dois têm muita história. Sem dúvida. Fizeram parte dos maiores, uma das maiores seleções, né? Que foi a seleção de 70. Ué, eles fizeram parte da máquina tricolor também. Aí você viu pelo meio o Wagner Love ali com seu cabelo vermelho e preto. Edinho, você jogou com os dois, né, Edinho? Joguei com os dois, tive o prazer de jogar com os dois. Tirei muita experiência com esses dois jogadores aí. O Júnior jogou contra os dois. Não, o Carlos Alberto teve uma passagem para o Flamengo em 77. E aí vem o Botinelli. O gringo botou na frente, Wagner Love. Pegou de esquerda, Diego Cavalieri segurou ali pelo meio. Arnaldo César Coelho, qual foi a maior mancada que você deu nesses mais de 40 anos de Fla-Flu? Pera aí, antes uma confusão ali no meio do campo. Vai dar um cartão amarelo por reclamação O Fred, ao Fred. Capitão do time, começou a reclamar. O Deco foi por ali. Olha esse lance agora aí, ó. Porque foi o lance que deu origem ao contra-ataque do Flamengo. Foi uma entrada ali do Gonçalves. O Fred só não tem razão, Arnaldo, de reclamar da forma que reclamou. Mas tinha razão de reclamar porque a falta existiu. Um erro não justifica outro. Houve a falta, o campo está escorregadio, ele tem que apitar, e ele não deu a falta, e daí saiu o contra-ataque. Mas essa foi uma lambancinha. Depois o Arnaldo vai contar qual foi a lambança que ele fez mesmo. E nós não vamos viver só de glória aqui não. Cada um vai contar qual foi sua grande lambança nesses. Se juntar 75 para cá, são 37 anos de Fla-Flu para Júnior e para Edinho. 38 para mim, mais de 40 para o Arnaldo. Passos sem mole. Aí o Flamengo tocando. A bola chega no Luiz Antônio.
Se mexe muito pelo campo todo o Botinelli. Ela vai lá na esquerda. Magal sobe, puxa o Flamengo para frente. Outra vez Botinelli, o passe é mal feito. Ela chega tranquila para Diego Calavalieri. Olha, não foi bem uma lambança. Eu vou confessar pela primeira vez que eu estava tentando um Fla-Flu e houve um impedimento mal marcado a favor do Fluminense quando o jogador do Fluminense vai bater, o Ricardo vai bater. Eu vou olhar o relógio para acabar o jogo. Quando eu vou acabar o jogo, o Assis está cara a cara com o Raul e o Assis faz o gol. Eu não podia terminar daquela forma. Portanto, eu estou confessando pela primeira vez que quando eu olhei o relógio, era para ter acabado ali. Foi aquela que veio no meio das pernas do velho e que decidiu o jogo no gol do Assis. E que até hoje... Lá vem o Fluminense. Olha o ataque do Flu. Luiz Antônio fez o corte. O Arnaldo está se referindo ao seguinte, que todos os jogadores do Flamengo, inclusive o Júnior, reclamam que ele tinha que ter dado um impedimento no lance anterior, tinha que ter parado o jogo. Histórias de Fla-Flu, Diego Maurício. Carrega na esquerda para Wagner Love. Encara a marcação, puxou para a linha de fundo, levou vantagem. Deixou o corpo cair, o campo terminou, a bola foi pela linha de fundo. Nós acabamos de mostrar agora, daqui a pouco, o peixe frito. Mostramos o Leandro. Grande jogador, seu parceiro de Flamengo, de seleção brasileira, de Copa do Mundo, Júnior. O Leandro foi um dos maiores, né? Não só como lateral direito, depois que foi jogar no back central, na quarta zaga, também arrebentou. Olha ele aí, ó. Grande Leandro, grande Leandro. Ele tá olhando ali pro relógio, deve ter recebido a mensagem, alguém dizendo para ela, falaram de você aí. E eu formei zaga com o Leandro em 87. No Flamengo. No Flamengo. E que zaga era essa, hein? Brincadeira, amigo. Muita categoria do Leandro. Aí lateral para o Flamengo. Ficou sem saber o que fazer com a bola, Luiz Antônio. Até porque não é lateral, né, Galvão? Quer dizer, você vê que a posição, ele está ocupando essa posição, improvisado aí. Tem até se saído bem, mas falta alguma coisa pelo fato dele não ser, né, originalmente dessa posição. Aí o Deco. Está numa grande fase, fez o toque pro meio lá. Falta! Falta do Gonzalez. O Deco vai pedir o cartão amarelo, ele vai mostrar o cartão amarelo. Recebe ali o cartão amarelo o Gonzalez. É falta que favorece o Fluminense. O Wellington é muito rápido, já ia escapando. Ele recebeu a entrada e recebeu a falta. É falta muito perigosa, porque o Deco bate muito bem na bola. O Thiago bate muito bem na bola. E o campo está pedindo por uma cobrança de falta. A bola molhada, escorregadia. Mas se alguém conseguir... Dá para bater... Aí quem tá meio perto, né, Júnior? Para ela tocar no chão, porque aí ganha velocidade. Não tem distância suficiente para fazer isso. Então... Vamos ver. O Thiago e o Deco. Cobrança para o Fluminense. Pode ser o primeiro grande momento do jogo. Vamos aí para 11 minutos do primeiro tempo, nos 100 anos do Fla-Flu. A distância da barreira está correta, você vê pelo efeito. Thiago, perna esquerda, bateu, jogou em cima da barreira. Ele repõe na área, por lá o corte feito de cabeça. E insiste o Fluminense, lá vem o Flu. Cruzamento para a área. Gol! Do Fluminense. Fred é o nome dele. O artilheiro, o capitão do time. O jogador mais famoso desse Fluminense. Na bola que veio da direita, ele se antecipa ao Gonzalez. Aí o Paulo Ricardo vibra ali, o Leandro ficou quietinho, sentado ali do lado, no camarote da Globo. Tá aí o Fred. Ele voltando ao time, né? Ele, inclusive, era dúvida, né?
Ele e o Galvão, Thiago Neves eram dúvida. Ele e o Thiago Neves treinaram a semana inteira entre os reservas. O Thiago veio de uma cirurgia do joelho, ele com dores musculares. Eram dúvida, a decisão da escalação foi só ontem, depois do treino. E tá aí, passe do Thiago Neves, gol do Fred. 1 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. Lembrando que no primeiro Fla-Flu deu vitória do Fluminense 3-2 em 1912. Tem muito jogo pela frente. Estamos apenas com 12 minutos. O Renato fica reclamando. Reclamando porque diz que bateu no zagueiro. Bater no zagueiro não tira impedimento, Renato. É que durante muito tempo isso complicou a cabeça das pessoas, né? Dizer, a bola bateu no zagueiro, tira impedimento, essas coisas todas. Não tinha o Arnaldo César Coelho ainda na televisão para explicar. O Arnaldo só chegou em 89, Arnaldo. 89, que já estamos juntos desde 89. E nós temos gol. Você viu ali a bolinha aparecendo? 1-0 São Paulo em cima do Curitiba. Jadson para o São Paulo. E o Flamengo vem para o ataque, tenta a jogada, a bola cortada, vai pela linha de fundo, é escanteio para o time do Flamengo. O Curitiba está jogando com o time reserva, porque no meio de semana o Palmeiras ganhou 2-0 do Curitiba. Na próxima quarta-feira, o Curitiba recebe o Palmeiras na decisão da Copa do Brasil, vale vaga na Libertadores. E o São Paulo, que já não tem Emerson Leão como técnico, agora tem Ney Franco como seu técnico. Aí cruzamento e vem bola para a área. Pelo meio, que tirou fogo. O Flamengo tenta ficar com a posse de bola. Renato Abreu faz a abertura pela esquerda. Aí o Montinelli. Prendeu, tocou no Diego. Voltou no Montinelli. Começa tudo outra vez o Flamengo com o Renato. Este é Luiz Antônio. Vai para cima da marcação de Carlinhos. Tenta o lance, leva vantagem. Linha de fundo. Cruzou. Lá atrás quem fez o corte, se você quiser, acredite, foi o Fred. Ele que cortou a bola da pequena área ali para o Fluminense. O autor do gol, está marcando ali no meio ali agora. O Flamengo vem de novo. A bola invertida lá pela esquerda. Magal saiu do ataque. Deixou com o Diego. Ele leva bem para a linha de fundo. Tentou um toque de pé direito. O Wagner Love. A defesa do Fluminense cortou. Aí o Deco. Olha, gente, o jogo é animado. Nós vamos aí chegando a 15 minutos. E lá vem o Fluminense de novo. Aí o Ney. Sempre na velocidade, costurando. O Deco voltou pro Ney. Ficou no corpo do jogador do Flamengo. O Fred reclama, não sei, já tomou um amarelo. Tem que reclamar, Fred. Daqui a pouco toma vermelho. Cruzamento do Thiago. Marlon cortou. Júnior, o jogo é em ritmo de 100 anos. É, o ritmo até o jogo aberto, né, Galvão? É, porque o Fluminense tem praticamente o Ney, o Fred e o Thiago Neves lá na frente. E essa volta é um pouco lenta. O Flamengo tem um problema na marcação do lado esquerdo entre o Magal, o Gonzalez e o Renato. Tem sempre um homem vindo de trás sem a bola. E olha lá, é por lado de novo que vem o Fluminense. O Ney tirou o cruzamento. Você viu como o Marlon fez o corte sem ter a noção de que não tinha ninguém. Só tinha ali o Paulo Vitor para fazer a defesa. Ele podia deixar a bola para o goleiro tranquilamente. Aí vem o Fluminense de novo. Hoje eu vou me dar o direito. E como é um Fla-Flu, vamos esperar esse lance. Como é um Fla-Flu de 100 anos, de vez em quando chamar o Fluminense de Flusão, como chama a torcida, e de vez em quando chamar o Flamengo de Mengão, como chama a torcida. Porque hoje é uma história de festa. Além de, claro, valer os 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Então se arma o Flusão. Vai ganhando por 1-0. Aí o Carlinhos. Fred gira na frente do Marlon. Faz o trabalho pela direita, o Wellington Ney. Passou por lá. O Bruno tirou, botou para a área. O Deco vem buscar. Aí o Carlinhos levou vantagem, limpou o pé direito, bateu pro gol.
No centro do gol, Paulo Vitor pegou. Edinho, antes de mais nada, quero te desejar muito boa sorte nessa nova sua fase como comentarista. Você vai trazer todo o conhecimento que você teve como jogador fantástico que foi como técnico, trazer e somar isso como analista de futebol. Tá bom o jogo, né, Edinho? Tá, o jogo tá muito bom, muito aberto, né? Até o Joel mudando a sua característica de ir com muitas cabeças de área. Dessa vez ele optou com 2 jogadores só e o meio de campo tá bem aberto do Flamengo. E o Luiz Antônio, que vai bater aí ao lateral, realmente não é lateral direito. Ele substitui hoje o Léo Moura, que está machucado, mas já jogou na posição na base. Também contra o Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Foi a decisão do técnico João Santana escalar o Luiz ali. Não é absolutamente novidade para ele, Arnaldo. O juiz está precisando entrar no ritmo do jogo. Está marcando faltas desnecessárias ali. Esse lance podia ter dado a lei da vantagem. Já que é um Fla-Flu de festa, podia vir de preto, que sempre o árbitro apitou de preto. Essa amarelo, tudo amarelo, calção amarelo, camisa amarela, parece um mata-mosquito, não me agrada. Parece o quê, Arnaldo? Mata-mosquito da dengue que usa esse uniforme amarelo. Dizem que o verde é a cor da esperança, o azul é a cor da boa sorte, diz que o amarelo é a cor do desespero. Mas tá certo o Arnaldo. Nessa época, lá pro início, os árbitros eram mais, digamos assim, discretos no vestir. Aí o Flamengo toca a bola. Parou de chover e o céu já começa a ficar azul. Já tem mais cara de domingo carioca. E o Brasil inteiro vai curtindo esse jogo de 100 anos de história. Quantos não serão? Quantos milhões de rubro-negros, quantos milhões de tricolores espalhados pelo Brasil. Lá vem o Flamengo, Luiz Antônio tentou o cruzamento. Chegou bem o Anderson para fazer o corte por baixo. Olha, como disse o Tino, ele não é da posição. Como disse o Júnior, ele não é da posição. Mas ele já jogou por aí e tá bem no jogo. Eu acho que o problema maior dele, Galvão, é na parte defensiva, né? Ele é um jogador de velocidade. Você viu que já levou 2 vezes vantagem do Carlinhos nesse arranque aqui. Aí o Magal veio pela esquerda, tocou no Diego, a bola passa ali atrás. E lá vem o Luiz Antônio outra vez. Ele vem para cima do Carlinhos, tenta bater. Ela bateu ali no meio no Edinho. Flamengo insiste. A enfiada de bola é muito forte, vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Fluminense. Globo, a gente se liga em você. Skol já é redonda. Imagine por controle remoto. Aí o Fluminense tocando, bandeira dali. Opa, tem gol por aí. Vamos ver. Ajeitou no braço ali, você viu como o Fred ajeitou no braço. Cadê o gol? É gol de liderança, hein? 0 pro Figueira, 1 pro Vasco. Diego Souza, 1-0 o Vasco. E o Vasco com isso pula para 19 pontos. O Figueirense que hoje apresentou é louco, Abreu. E o Diego Souza que discute aí se permanece ou não no Vasco ou se vai para o futebol árabe. Essa semana deve sair uma decisão. Tem propostas, né, Renatinho? De mais de um time da Arábia, né? De mais de um país. Isso. Essa semana sai a decisão, se ele permanece ou não. O Vasco, esse gol vai para, estaria indo nesse momento para 19 pontos. O Atlético Mineiro joga às 6h30 da tarde. E o Fluminense, com esses 3 pontos que estaria conquistando agora, estaria indo para 18 pontos. Então a ponta do Campeonato Brasileiro, nesse momento, teria o Vasco com 19, o Fluminense com 18 e o Galo Mineiro ainda sem jogar, tendo ele a chance de vencer e reassumir a liderança. É apenas o começo do Campeonato Brasileiro. Renato Abreu deixa mais curtinho ali com o Amaral. O Flamengo tenta se ajeitar ali atrás o Marlon. Passou pelo Gonçalves. Botinelli se livrou de 3. Mudou na frente para o Ibson. Ele não teve domínio, o corte foi feito e lá de trás tirou o Diego Cavalieri.
Na sequência do futebol, nós vamos ter Fausto Silva, meu amigo Fausto Silva, em todas as atrações do Domingão do Faustão. Depois, o Fantástico, as notícias, as grandes reportagens. E hoje tem a reestreia do Planeta Extremo com Cleiton Conservani. Onde que ele vai? Segunda temporada. Hoje é maratona no deserto do Saara. Esse Cleiton Conservani vai arrumar cada uma, amigo. Agora, você sabe quanto tem? Vou perguntar para o Arnaldo depois. Sabe quanto tem uma maratona, Arnaldo? 42 quilômetros. Sabe quanto tem essa? Dizem que é mais de 200. Essa deve ser para aquele cara que corre 80 por hora que você falou no último domingo na final da Eurocopa. Eu pensei que fosse a bola, porque um atleta corre 44 quilômetros no máximo. Olha, vou pedir para a produção ver quanto corre o Usain Bolt. Qual é o mais rápido do mundo? 44 quilômetros. Tá certo. E eu pensei que fosse a bola. Eu sei, Arnaldo, a gente é brincadeira porque a gente gosta tanto de você que não consegue ficar sem brincar contigo. Aí a falta ali no meio de campo. O Deco entrou em cima do Botinelli. Tá paralisado, o jogo tá caído. Para dizer isso foi o seguinte, no último domingo nós estávamos fazendo a transmissão de Espanha e Itália. Aquele chocolate espanhol para cima dos italianos, o 4-0. E aí perguntaram assim, Arnaldo, tem ideia de quanto correu Lateral esquerdo, né? o Jordi Alba? Aí o Arnaldo falou 80 km por hora. Só carro de corrida anda nessa velocidade. Arnaldo, eu vou te defender, não só porque você é meu amigo, mas eu entendi. Ele pensou que fosse a bola, Galvão. Ainda mais porque eu sou um profundo conhecedor em velocidade da bola e velocidade dos jogadores, né? Tá certo, Arnaldo. Então agora vamos te desafiar, vai ter uma cobrança de falta, você vai arriscar. Em que velocidade essa bola vai partir? É falta para o Flamengo. 1-0 Fluminense. Passamos aí dos 24 minutos. Quem vai bater é o Renato Abreu e a bola dele vai muito veloz, hein? Tá muito longe. Partiu, pé não esqueço. Pegou mal. Essa não precisa nem o Arnaldo dizer. Galvão, no lance da falta anterior, o Deco levou cartão amarelo, ele está suspenso. Terceiro cartão amarelo dele, não joga contra o Botafogo no clássico da semana que vem. No próximo jogo contra o Botafogo, não joga o Deco, cruzamento, deu escanteio, a bola passou. Algum tirou. Flamengo insiste, Fluminense vence por 1-0, Flusão vence 1-0, o Mengão vem pro ataque. Hoje pode tudo, hoje vale tudo, 100 anos de história. Ontem, dia 7 de julho, o primeiro jogo foi 7 de julho de 1912. Cruzamento, outra vez o Flamengo. Toque de cabeça, a bola vai direto para fora. É tiro de meta para o Fluminense. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui você tem qualidade até no elevador. Você viu aí o Edinho aí, Papai Joel. Joel Santana e Sueterno da prancheta. Papai Joel que essa semana, Galvão, perdeu a linha, estava nervoso, reclamou, xingou muito. Ele reclamou que os seguranças do Flamengo liberaram a entrada da imprensa e acabaram permitindo que as câmeras filmassem o Luiz Antônio na lateral direita, era o segredo dele. E tá certo, Papai Joel. Quer saber? Tá certo. Lá vem o Fluminense pela direita. O Wellington Nem, olha como ele trabalha rapidamente a bola. Aí o Deco tomou o cartão amarelo, fez uma falta mais dura. E olha, eu vou dizer uma coisa, o Joel Santana, Edinho e Júnior, ele merece todo o respeito. Ah, que bacana, que legal. O nenenzinho, menos de 1 ano, vem aí para começar a sua história de o novo centenário do Fla-Flu. É o filho do Dudu Nobre. Então já vem para começar um novo centenário de Fla-Flu. É o Eduardo, assim como o pai. O filho do Dudu Nobre, grande praça, grande artista, grande compositor e cantor.
E agora chega a informação que ele tem um ano e 4 meses, estava ali no colo da Priscila e dava uma madeira pro Eduardo, filho do Dudu Nobre. Falava do Joel Santana, o Flamengo tem acontecido coisas no Flamengo muito estranhas, coisas. O Flamengo merecia uma direção mais justa, mais correta, sem tanta turbulência no voo, e o Joel merece todo o respeito do mundo. Aí o Fluminense vem lá pela direita. Deco faz o toque. Aí o Gum sai jogando com o Deco ali atrás. Como ele bate fácil e bonito na bola, a bola corre demais. Por mais que se não goste de um trabalho do técnico, um técnico com a história dele merece respeito. Não pode ficar sendo mandado embora pro jornal e pro noticiário todo dia. Eu acho que isso é muito mais falta de respeito, né, Galvão? Até mesmo pela história do Joel. Pela passagem que ele já teve pro Flamengo, ele conseguiu tirar o Flamengo de uma situação. É você. Aí o Diego puxou pro meio. Quem chegou lá foi o Edinho para fazer o corte. Siga, Júnior. Então ele tirou o Flamengo de uma situação realmente muito complicada alguns anos atrás. Se o Flamengo estiver contactando algum outro treinador, pelo menos um pouco de respeito precisa ter em relação ao Joel. Tem que conversar com ele, tem que avisar. Não, sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa também, Galvão, o Joel está tentando armar a equipe do Flamengo. Nesse ambiente conturbado é muito difícil ter tranquilidade para poder exercer seu trabalho. Acompanhando um pouquinho de longe, a gente vê que as coisas andam meio destrambelhadas no comando do Flamengo. Olha o lançamento. Na frente para o Fred, demorou Bandeira para marcar o impedimento. Partiam Deco e Fred. O Bandeira do outro lado, o Rodrigo Joia, demorou para erguer a bandeira. Um dos dois ia chegar na bola, mas ele marcou. Opa, tem gol por aí. Vamos já ver. É o time do Santos que fez 1-0 ali em quem? Edu Draceno, 1-0 em cima do Grêmio. Santos 1-0 em cima do Grêmio. O time do Muricy contra o time do Luxemburgo. Então, resultados do Campeonato Brasileiro em sua 8ª rodada. Aqui 1 para o Fluminense e 0 para o Flamengo. Nós vamos aí chegando aos 30 minutos deste primeiro tempo. Gol marcado pelo Fred. O jogo é bom. O clássico é bom. O Fla-Flu é bom. E olha, foi o primeiro gol do Fred em Fla-Flu. Aí tô curioso agora para saber quantas vezes ele jogou. Aí Luiz Antônio, toca para Ibson. Mais atrás, a bola passa pelo Amaral. Aí o Renato Abreu, Gonçalves, o Flamengo vai tocando, o Fluminense cerca, o Fluminense marca, o Flamengo toca, Botinelli recebe. Amaral recebe pelo meio, daí para Ibson, tem aqui Luiz Antônio pela direita. Tem o Edinho na marcação, ele toca no Luiz Antônio, pediu bola Wagner Love, fez a falta, deu um empurrão escandaloso lá no Anderson, o árbitro não viu. Você vê que a jogada, Galvão, os toques são todos laterais, né? Não tem um jogador com a capacidade como o Deco para aquele passe vertical. Olha o cruzamento para a área, é o Gum quem tira de cabeça. E ó como o Fluminense é mais objetivo, ó. O Elton Ney. Na velocidade é difícil para ele. Ele puxa na perna esquerda, ele tem habilidade e domínio na perna esquerda. Tentou fazer a inversão. O Luiz Antônio tirou. E lá vem o Carlinhos. E lá vem o Fluminense outra vez para o ataque. O Deco. O tempo passa para quem tem futebol como tem o Deco. Olha o cruzamento. Subiu a bandeira amarela, marcando de pênalti. Para quem tem futebol como tem o Deco, ou pro o gênio que foi o Júnior, o grande craque que foi o Edinho, o tempo parece que ensina os melhores caminhos, né, Edinho? Como fazer você correr menos e fazer a bola andar de forma inteligente. É o que o Deco me mostra ali no meio do campo. Exatamente, é o maestro da equipe do Fluminense. A bola entra nos seus pés, ele sabe distribuir muito bem. Aí o Flamengo arriscou. Você vê a diferença, o Botinelli, o esforço físico que ele fez.
Quantas vezes ele veio driblando para chegar num ponto que a bola podia ter chegado. É uma questão de posicionamento, né? Ele hoje está fazendo uma boa partida, né? Inclusive essas jogadas individuais, a primeira não é a primeira, já tiveram outras duas. Se ele tiver mais da intermediária para frente, a jogada vai ser muito mais consistente. 1 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. Globo, a gente liga você. Volkswagen Câmbio iMotion, o melhor automatizado do país. Você viu ali uma entrada mais dura para cima do Luiz Antônio? Deixando a perna esquerda ali o Wellington Ney. E o Flamengo sai. O jogo é franco, o jogo é aberto, como já disse o Edinho, até fora das características do Joel. O Flamengo se solta um pouco mais. Olha, o Fred, eu estava perguntando, a produção informa aqui, 5 é o 5º Fla-Flu. Do Fred, ele fez o primeiro gol. Ele tinha uma vitória, uma derrota e 3 empates. Então esse é o 6º Fla-Flu, né? Esse é o 6º. Ele estava empatado. Vitória para lá, vitória para cá e 3 empates. E lá vem o Flamengo, lá vem o cruzamento, vem bola para a área. Subiu, tocou de cabeça, mas tocou fraquinho. O Wagner Love, ele está pedindo para a galera gritar. Ó. Balança ali seus cabelos em vermelho e preto e pede para a galera gritar e a galera responde. Escute aí. Grita a torcida do Flamengo, mas é o Fluminense quem vai vencendo o jogo. Wellington Ney. Cada vez que vejo jogar, gosto mais desse jogador, Wellington Ney. Aí o trabalho do Diego Maurício tocando para o meio. Ibson recebe. Aí nesse desenho dá pra gente ver como é que o Fluminense está todo compacto, tá vendo, Galvão? Não tem espaço para você driblar, tem sempre um homem na cobertura. Só fica o Fred lá na frente. É o homem de referência, né? São... O Thiago e o Ney voltam para a puxada do contra-ataque. São 8 jogadores, só que o Deco, o Thiago e o Ney se apresentam rápido, ó. Já estão os 4 ali, ó. O Deco com a bola no meio já lançou o Thiago lá pela esquerda. O Fred está no meio, o Ney está aqui na direita, o Fred está no meio e nem na esquerda. Ele já jogou para o Fred, ela passou. Passou raspando os cravos da chuteira. Eu acho que ele não acreditou que o Marlon pudesse falhar, né? Também o que o Marlon tá fazendo ali? O Edinho, zagueiro que se preza, não deixa essa bola passar, Edinho. Não pode deixar essa bola passar. E o primeiro gol foi assim, no meio da área, o Fred, como é o grande oportunista, um grande jogador, conseguiu aproveitar até a inexperiência desses jogadores. O que é que o Joel fez? O Joel mudou, né? O Gonzalez agora tá pela direita e o Marlon tá pela esquerda. Porque o Fred, malandro como é, mais experiente, sabe usar bem o corpo. O que ele faz? Ele tá jogando em cima do Marlon. Agora ele fez a troca, o Gonzalez é que tá em cima do Fred. Vamos ver o que acontece, o Flamengo vem para o ataque. Abelão tá ali gesticulando na lateral de campo. O Abel que jogou nos dois times. Renato arrisca de fora. Lobo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Descubra que quanto mais zero, melhor. Daqui a pouco nós vamos ter o verdadeiro show do intervalo. Parou de chover, já parece um pouco de céu azul. E nós vamos ter Paulo Ricardo e Neguinho da Beija-Flor. Ah, o Neguinho da Beija-Flor aí, gente! No show do intervalo. E vamos ter o Alex Escobar. Com todos os convidados do camarote da Globo neste jogo especial. Que comemora 100 anos do clássico mais charmoso, um dos mais famosos do futebol brasileiro. Você vê a repetição como o Botinelli entrou por baixo. E como eu já disse aqui umas 2 vezes, em 1933, o Mário Filho chamou esse jogo de o clássico das multidões. Mário Filho que leva o nome do Maracanã. É um belíssimo estádio, o Engenhão, é do Botafogo.
Mas já pensou se fosse no Maracanã, né? Tinha mais cara de Fla-Flu. Vou dar até uma sugestão daqui a pouco. Mais lá pro fim do jogo. Aí o Carlinhos. Cruzamento para a área, o corte é feito. O Carlinhos brigando com o Luiz Antônio. O Júnior já disse que o Carlinhos já 3 vezes levou vantagem em cima do Luiz Antônio ali, pela dificuldade que o Luiz Antônio tem para marcar. Aí o Marlon, agora jogando mais pela direita. Jogou para frente, a bola nem sai. Arnaldo César Coelho, me diga lá, Arnaldo, como é que tá aí o nosso parceiro Wagner Nascimento? Tá tranquilo, aplicou alguns cartões amarelos, o Fred parou de já querer apitar o jogo, o Deco também. Tá tomando conta do jogo com calma. Nós tivemos uma preliminar aqui de ex-jogadores de Flamengo, ex-jogadores do Fluminense, artistas que torcem para Flamengo e Fluminense. Rapaz, o Rei Arthur, o Arthurzinho fez um golaço, que se eu fosse o Fantástico, aqui ó, vou dar até ir atrás. Que golaço fez o Arthurzinho. Edinho pipocou, podia ter jogado um pedaço de cada lado. O Júnior se arriscou e o Arnaldo não chegou nem a tempo de ir lá para apitar um pouquinho. Aí o Flamengo chegando. Cruzamento, a bola passa. Aí o zagueiro vai certo, vai no corpo, né, Edinho? Vai no corpo. Foi muito inteligente o zagueiro do Fluminense, que essa bola na frente do zagueiro e na frente do goleiro é muito perigosa. Aí ele viu o Wagner Love entrando, botou o corpo e o juiz não marcou nada, porque realmente não existiu. Outro gol do São Paulo, hein? Maicon faz 2-0 São Paulo em cima do Curitiba. Repito que São Paulo joga em casa, o Curitiba joga com o time reserva. Na quarta-feira tem decisão da Copa do Brasil. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo por 2-0 em São Paulo, e a torcida do Curitiba e todo mundo do Curitiba. Mas o que eles estão reclamando de um pênalti não marcado a favor do Curitiba. Aí nós vamos nos aproximando do final do primeiro tempo desta festa dos 100 anos do Fla-Flu. Vamos para 39 minutos, 1-0 Fluminense, o gol de Fred. Cruzamento, a bola vem para a área, vai lá em cima o Paulo Vitor para fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Itaú, menos juros, mais sonhos, feito para você. Já nós vamos pedir o auxílio do nosso amigo internauta, que sempre manda sua mensagem. Só que o Fluminense vem para o ataque, vê o Elton Ney, Thiago Neves pediu do outro lado, lançou para ele. O Marlon cortou, o Luiz Antônio chegou. Fica muito claro, né, Edinho, o jogo do Fluminense. Ele se fecha e sai com 3, é rápido no contra-ataque. O Deco arma tudo, tem Thiago Neves, tem o Elton Ney e tem o Fred. Exatamente, e futebol hoje em dia é velocidade, é se fechar e sair em velocidade. Ainda mais agora o Fluminense ganhando, está puxando o Flamengo para cima, se fechando e saindo em velocidade com o Elton Ney, está fazendo isso muito bem. E aí o que o Flamengo tem que fazer, Júnior, para mudar o andamento do jogo? Tem que procurar o acerto de passe, né, Galvão? Mas o acerto de passe está sendo só lateral, não tem a bola vertical, como eu já falei. Até porque você não tem ninguém, né, com essa característica. Os jogadores são capazes de fazer isso, estão no banco, que é o caso do Adrian e também o do Mateuzinho. Você veja que o Flamengo toca de lado, o Fluminense mantém as duas linhas de 4 ali, segura o time do Flamengo, olha lá, bola com o Botinelli. Aí toca no Y, que vai tocar no Amaral, que vai tocar no Luiz Antônio, que vai voltar no Amaral, que vai lá no Renato Abreu, que vai lá para a esquerda no Agal. Mas aí você tem que ter um a mais para fazer o 2 contra 1, né? Senão ele é obrigado a fazer cruzamentos para dentro da área. Arnaldo, é contigo aí. Arnaldo, vamos, a reclamação do Wagner lá, mas o Flamengo está abusando dos cruzamentos na área. E o Wagner não tem essa característica, né, Galvão? Fica complicado. E ele está sozinho, sempre dentro da área, com pelo menos 2 zagueiros do Fluminense. Arnaldo, ele está conversando com o Ato ali atrás do gol. Aconteceu alguma coisa? Ele pulou e o jogador do Fluminense usou o corpo para tirar ele da jogada. Daqui a pouco a gente vai ver por outro ângulo se o jogador foi no corpo ou foi na bola. Porque o jogador do Flamengo, o Wagner Love, está reclamando a todo momento. Então, a gente não sabe nunca se é verdade a reclamação dele. Aí o Flamengo tocando. Sai pelo meio, 1-0 Fluminense, o gol do Fred. Você vê lá o Gonzalez, faz o toque.
Amaral recebe. O Renato descola o lançamento, esse que o Júlio estava falando, essa bola em profundidade. Olha o cruzamento como vem diferente. De qualquer maneira, está firme a defesa do Fluminense. O Botinelli recuperou a bola na boa, mas a falta foi cometida por trás pelo Magal. Ali o lance ali, ó. Não foi nada, o Carlinhos encostou no Wagner Love, o Wagner Love desabou. Segue o jogo. Segue o jogo. Então vamos lá com o amigo internauta que acessou o nosso endereço. Vamos lá que tem vídeo por aí. Eu quero Fla, eu quero Fla, 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 Fla. Globo, a gente se liga em você. Globo, a gente se liga em você. Aí, Galvão, um abraço pra você, meu amigo. Valeu, galera. A Mariana que mandou. São quadrigêmeos, a Mariana que mandou o vídeo. Obrigado pelo abraço. Um abraço para vocês também. Muito bacana a participação. É muito legal essa curtição com os amigos espalhados pelo Brasil inteiro. O Arnaldo. Em cima da música do Eu Quero. Como é que é o negócio? Fala, Júnior. Eu quero tchu, eu quero tchau. Isso é um dos sucessos que a gente viu que foi adaptado exatamente o Fly Flu. Não dá pra mim essa coisa não, cara. Meu negócio é pagode samba, pô. Eu queria ver você cantar, o Júnior ficou olhando. Não, dá pra mim não, dá pra o mim Júnior não. ficou olhando pra mim com a cara. Não faz comigo não, parceiro. Não faz comigo não. Aí é falta que favorece o time do Flamengo. Que tem sido ultimamente, né, uma grande arma nos pés do Renato Abreu, que tem tido um bom rendimento na Vertidos. Outra ele errou, pegou a mão na bola. Essa tem jeito de vir pancada, hein? Vem de longe, perna esquerda. Que bomba! Tocou na bola o Diego Cavalieri. Ué. Tive a sensação de que o goleiro tocou na bola. Tocou não, Arnaldo? Tocou não. A bola foi a 90 por hora, ele só olhou. Ai, eu vou pedir pro show do intervalo, vocês por favor coloquem no Super Tiratema para ver a velocidade dessa bola que o Arnaldo disse que foi a 90 km por hora. Globo, a gente se liga em você. Listerine, hálito fresco e limpeza profunda. Aí a briga pela posse de bola no meio campo. Você está acompanhando os resultados. O São Paulo está ganhando 2-0 do Curitiba. O Santos vai ganhando de 1-0 do Grêmio. E o Vasco vai assumindo a liderança, ganhando de 1-0 fora de casa do Figueira, do Figueirense. E tem gol por aí. E o Santos já abre 2-0. Felipe Anderson, 2-0. Santos em cima do Grêmio. Lá vem o Flamengo. Faz grande partida o gol. Perdeu nenhum lance. 1 minuto. 1 minuto de acréscimo, diz o Tiro Marcos. E o árbitro marca a falta ali. Foi falta, não? Foi, o Thiago entrou empurrando. Falta bem marcada. Não vem bola para a área. E nós estamos aí com 40. Estamos dentro de 1 minuto de acréscimo que deu Wagner Nascimento. Já já o nosso show do intervalo, vamos ter os nossos repórteres. Vamos ter trio elétrico no show do intervalo. Vem bola na área, olha o cruzamento. Seu juiz pode até terminar. Depois do cruzamento desse é melhor terminar. 100 anos de história não merecia um cruzamento desse. A bola foi direto pela linha de fundo. Mas o árbitro só gosta de acabar com a bola no meio campo, quer ver? Eu não sei onde é que regra é essa. Ele vai bater o tiro de meta, aí a bola vai... Quando ela estiver ali no meio do campo, ele vai acabar. Quer apostar? Bateu. Ah, tô falando. Que regra é essa, Arnaldo? Não é regra, é um hábito dos árbitros. Por que não terminou logo com a bola na linha de fundo? Não, ele espera a bola passar no meio do campo para terminar. Final do primeiro tempo. 1 para o Flusão, 0 para o Mengão. Nesse jogo de comemoração Galvão, dos 100 anos do Fla-Flu. Vamos lá, Renato Ribeiro e Tiro Marcos. vou ver aqui o Fred, autor do gol. Fred, A gente precisa disso aí, de bastante passe. E realmente nós estamos
criando bastante com jogada ali, linha de fundo com o Bruno, Carlinhos, com o Neves e com o Ney, né? Todo mundo cruzou bola ali para mim e uma saiu o gol. Procurar forçar isso mesmo, ainda mais esse ataque nosso aí que tá bastante rápido. Você não tinha feito gol em Fla-Flu, foi o seu primeiro gol e no centenário do Fla-Flu, quer dizer, já entra para a história do clássico. Não, mas eu quero deixar para comentar só no fim da partida e se ganhar, se eu fizer mais gols aí e nós sairmos vitoriosos, aí eu fico mais feliz. Tá aí, é festa, mas vale 3 pontos, né, Tino? Saber aqui do capitão do Flamengo, Renato Abreu, qual foi a maior dificuldade do Flamengo nesse primeiro tempo e o que fazer no segundo tempo? A dificuldade está sendo furar o bloqueio do Fluminense. O Fluminense tá com uma postura defensiva, fez o gol. E está com uma postura defensiva, uma linha de 4, 2 linhas de 4 atrás, está com uma dificuldade. Que a gente tem que ter a paciência, tocar a bola, né? Acho que a gente está fazendo isso certo, tocando de um lado para o outro, desgastando o Fluminense. Agora fizeram um gol de uma bola cruzada, né? Uma bola que o campo está rápido. A bola escorregadia, mas o nosso time está bem, está tocando bem a bola, ter paciência para fazer o primeiro gol. Galvão. Muito bem. Final do primeiro tempo, 100 anos de Fla-Flu. Aí você tem o ingresso ali, foi criado pelo Ziraldo ali, olha só. Mestre Ziraldo, mestre dos traços. Essa iniciativa das organizações Globo, da Globo Rio, especificamente, os 100 anos de Fla-Flu, tá dando Fluminense 1-0. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pro nosso intervalo, porque na volta tem muita coisa. Show do intervalo, show mesmo, amigo. Tem Paulo Ricardo e tem Neguinho da Beija-Flor. Tem Alex Escobar, tem camarote da Globo. Voltamos já. Globo, a gente se liga em você. Meus amigos da Rede Globo, nós vamos voltando, finalzinho do nosso show do intervalo, 1 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. O Tino Marcos me falou aqui quando nós estávamos no intervalo, completando a minha ideia, né, Tino? Como é que é a história do Fla-Flu ainda dentro dos 100 anos do Fla-Flu? Pois é, Galvão, seria, como você disse, muito interessante ver de novo um Fla-Flu no Maracanã e quem sabe reabrindo o Maracanã com esse clássico tão grandioso e agora centenário. Em fevereiro, o Maracanã reabre. É em fevereiro, Renato Ribeiro? A previsão é que as obras terminem em fevereiro e que também que se use o Campeonato Carioca, os clássicos, para se testar o Maracanã. Então, para dar tempo de dar um atraso, vamos marcar para março, lá pro fim do Campeonato Carioca, marcar para março um Fla-Flu dentro dos 100 anos do Fla-Flu no Maraca. Aí a coisa arrebenta. Fica bonito ou não fica, Alex Escobar? Aí fica lindo, né, Galvão? Imagina, rapaz, vai ser uma emoção incrível. Tô aqui do lado de umas feras que ajudaram muito a construir essa história gloriosa do Fla-Flu, Carlos Alberto Torres, Nunes, Leandro, Paulo César Caju. Carlos Alberto Torres, 100 anos de história de Fla-Flu, você participou ativamente dessa história, né? Alguns Fla-Flus memoráveis, Fla-Flu de 63 e a decisão do Campeonato Carioca de 84. Pois é, Carlos Alberto Torres aqui, o Nunes, artilheiro aí, marcante pelo Flamengo. Pouca gente lembra também que você jogou pelo Fluminense, né, Nunes? Teve dos dois lados. Eu passei em 78, depois fui pro México, o Flamengo foi me buscar no México e participei de vários Fla-Flu, para mim é uma honra muito grande e faço parte dessa história, entendeu? E estou muito feliz de estar aqui com meus amigos aqui do Camarote, da Globo, e espero que o Flamengo empate esse jogo, né? Que melhore um pouquinho aí no segundo tempo. O Flamengo não jogou muito bem nesse primeiro tempo, né, Leandro? Agora, o Leandro estava conversando comigo aqui, Galvão, o pessoal em casa. Ele jogou na preliminar aqui um Fla-Flu e ele estava dizendo, rapaz, não dá para ser amistoso. Você vê a camisa do Fluminense no outro lado e tal. Tem que encarar com seriedade. Tava dando bronca nos companheiros e tudo mais, né, Leandro? É um dia de festa, mas a gente entra no campo, vê a energia dos torcedores passando pra gente, pô. E a gente volta tudo como se fosse naquela época. Todo mundo quer ganhar, pô. Mas tá sendo legal. O Flamengo tá jogando melhor, hein? Vai virar esse jogo. Ih, rapaz, é torcida. Se é papo de torcedor ou uma análise tática mesmo, Paulo César Caju? Eu falei tanto do Fla-Flu e hoje de manhã fui pegar um casal de amigos meus franceses que estão aqui junto comigo e estão decepcionados com esse Fla-Flu que eles estão vendo, né? Da história do Fla-Flu, das coisas que eu sempre comentava em relação a esse clássico. E está faltando a criatividade, a qualidade que existia no futebol brasileiro. O futebol brasileiro está muito pobre. Crítica de Paulo César Caju ao primeiro tempo do Fla-Flu, mas vai melhorar no segundo tempo.
É o que a gente espera aqui no camarote, no meio dos belisquetes. Galvão Bueno, daqui a pouco começa aí a bola a rolar para o segundo tempo. Vamos aí. Muito bem. Bem cercado, hein, Escobar? Que coisa, meu irmão. Que beleza. Galvão. Diga. O Flamengo voltou com uma alteração. O Adrian, camisa 17, entrou no lugar do Diego Maurício. O clássico tem 100 anos, o Adrian tem 17. O Adrian entrando com 17 anos no lugar do Diego Maurício. O Alex Escobar estava muitíssimo bem cercado ali. E olha, eu vou dizer, o Caju fez uma crítica, o Paulo César fez uma crítica ao jogo, dizendo que os amigos dele franceses esperavam mais. Mas eles estão vendo mais do que se vê no campeonato da França todo dia, que tá devagar o campeonato francês, que tá danado. Autoriza o árbitro. Mexeu na bola o Fluminense. E tá chovendo mais forte que antes agora. Eu acho que naqueles personagens botafoguenses da história, do folclore, dos analistas, dos colunistas, eu já tinha falado do Armando Nogueira, do João Saldanha e do Luiz Mendes. Eu acho que agora o espírito é mais do Sandro Moreira. Mandou chover mais ainda no estádio do Botafogo na festa do Fla-Flu. Isso é um complô então, hein, Galvão? Galvão, o Abel não mexeu. Perguntei a ele se está gostando do jogo. Ele disse que quer o Fluminense ainda mais com a posse de bola no segundo tempo. São todos amigos queridos que se foram e que fizeram, escrevendo, falando também a história de todos os Fla-Flus, assim como vocês fizeram lá dentro de campo. Claro, mas eu estava citando aqueles que foram sempre muito ligados ao Botafogo, mais Mário Filho, Zé Mariscassi, Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tem uma frase, nós estamos dizendo que o Fla-Flu tem 100 anos. Tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu me lembro, que ele disse assim: o Fla-Flu começou 40 anos antes 40 do minutos nada. antes 40 minutos antes do nada. Galvão, em relação à substituição, a verdade é que o Adrian não começou porque ele teve uma pancada, né? Acho que no penúltimo treinamento, porque senão ele teria entrado como titular. E o Flamengo vai ganhar aquele jogador que a gente tinha falado no primeiro tempo, da bola vertical, né? Os passos vão deixar de ser menos laterais e um pouco mais para o próprio Wagner Love e o Adrian, que vai ser esse jogador. Era o que o Júnior falava, exatamente isso no primeiro tempo. Do outro lado, então, Edinho, qual é o contra-remédio aí para não deixar o Adrian desequilibrar esse meio campo? Não, o Flamengo está muito lento no meio de campo com esses toques, permitindo o Fluminense se fechar e sair em velocidade. Agora, se tivesse jogador que infiltre na equipe do Flamengo como o Adrian, pode dificultar. O Fluminense tem que tomar cuidado somente nos lançamentos. E aí vem o Flamengo pro ataque. A tentativa ali pelo meio do Wagner Love. Agora tá com cara de inverno mesmo. A frente fria chegou e bateu forte aqui no Rio de Janeiro. Nós temos muitos gols aí. Já que tivemos um show de intervalo diferente, o Léo Batista vai dar esses gols para nós. O Vasco, por exemplo, está ganhando fora de casa do Figueirense. O Vasco está assumindo a liderança. O Santos está ganhando do Grêmio 2-0. São Paulo está ganhando do Curitiba 2-0. Grande Léo Batista. Aí nos trazer esses gols já no lançamento para a área. Esticou por ali a perna direita. O Wellington nem a bola passou. Chegou aqui na esquerda para o domínio do Flamengo. Rapidamente, só completando o que disse o Júnior, o Adrian sofreu uma torção no tornozelo direito. Ele fez um dos gols da vitória do último jogo contra o Atlético Goianiense. Foi dúvida até sexta-feira, quando voltou a treinar, e aí confirmou a possibilidade de participar desse clássico. A previsão do tempo previa a chegada da frente fria mesmo para esse fim de semana, para esse domingo, mas acho que não previa tanta chuva. Agora chove para ninguém botar defeito. Eu vou depois querer saber do Júnior, que jogou na preliminar. Tem pênalti para o Figueirense, pode mexer na liderança do campeonato aí. Se o Figueirense chega a um gol, o Vasco iria só 17 pontos, o Fluminense nesse momento está indo a 18. E o Atlético Mineiro só joga às 6h30 da tarde. Subiu a bandeira, está impedido o Fred. Arnaldo César Coelho. Estava um pouco na frente no momento do passe. Aquele zagueiro do Flamengo saiu muito rápido, talvez
tenha colocado com certeza o Fred em posição de impedimento. Olha o pênalti batido. E perdeu. O Fernando Prado defendeu, um grande goleiro, defendeu. O Vasco está abençoado. Vai sustentando a liderança de 3 pontos. Figueirense teve pênalti, você viu? Vamos ver com calma depois. O Léo Batista vai mostrar. Pênalti que podia mexer na ponta do campeonato. Mas todo mundo tem que esperar entrar o Atlético Mineiro, que entra às 6h30 da tarde em campo. É a 8ª rodada apenas. São 38 no Campeonato Brasileiro. Lá vem o Flamengo. A enfiada de bola. Ela chegou tranquila ali pro Diego Cavalieri. Olha o menino aí, ó. É o Adrian. 17 anos, cara de garoto total. Ele tem um potencial muito grande, Galvão. Já teve, inclusive, nas categorias de base da seleção brasileira. Mas eu tô vendo que o posicionamento dele tá como atacante. Eu ia te falar isso. Então o que acontece? Aquele passe que a gente estava pedindo, ele não vai acontecer. Ele tá jogando enfiado, né? Ele entrou no lugar. Ele entrou Diego no lugar. Maurício. Jogando na posição do Diego Maurício. Não é, quer dizer, pode até vir a fazer aquilo que a gente está pensando, mas não é esse posicionamento para ele. Você esperava ele no lugar do Botinelli, com a função do Botinelli. Exatamente. Então devia ter saído o Botinelli. Não, ele é qualquer outro meio, até o próprio Amaral, com o Botinelli jogando um pouco mais recuado, entendeu? Porque o Amaral tá sem muita função, né? Aí você tá vendo o gol chegando por ali, ele que não perdeu nenhuma jogada ainda nesse clássico. O árbitro marcando a falta. Daqui a pouquinho, com a bola parando, nós vamos ter os gols que estamos devendo, já que tivemos um show do intervalo em ritmo de festa. Com o Paulo Ricardo e com o Neguinho da Beija-Flor. Paulo Ricardo representando o Fluminense, Neguinho da Beija-Flor, o Flamengo. E na mistura do rock com o pagode deu Tim Maia. O Júlio tá gesticulando aqui, diga, Júlio. Porque você vê o posicionamento do Fluminense, né? Olha agora a gente dá para ver no vídeo. Dá um desenho direitinho. Aqueles 2 linhas de 4 que o Renato, quando saiu no primeiro tempo, estava falando. Para você ter uma jogada melhor aí, ou então você virando o jogo rápido, fazendo 2 contra 1, ou então uma jogada individual. Senão vai ser difícil furar esse bloqueio. Agora não tem nem referência mais na frente. Estavam os 2 atacantes, uma linha de 4, outra linha de 4. O Fluminense optou de se segurar ali mesmo, Adinho. Não, e certamente o Flamengo vai ter mais posse de bola, mas não tem aí objetividade nenhuma. Não tem poder de infiltração. E o Fluminense fica na dele ali, se fechando, esperando roubar essa bola e sair em velocidade. Fica caído aí o Renato Abreu. Já nós vamos para os gols que nós estamos devendo aí, Papai Joel Santana. Ele acabou dando ali a bola ao chão. E o Fluminense repete a posse de bola. Ou devolve a posse de bola para o Flamengo. Mas entrou um ambiente enlouquecido no ouvido de todo mundo aqui. Aí o Flamengo tocando bola. Ibson. A bola chega ali no Wagner Love. De qualquer maneira, o Edinho chegou rasgando por ali. Vamos passando dos 7 minutos. Flamengo toca a bola pelo meio. Renato bateu direto para a área, saiu o Diego Cavalieri do gol para fazer a defesa. Vamos passando, vamos chegando aos 8 minutos desse primeiro tempo. Aí o lance que favorece o time do Fluminense. A cobrança de falta por ali. A bola chegando na frente. O Wellington nem puxou na perna esquerda, que é boa para bater pro gol, bateu forte. O Flamengo tenta sair lá pela direita. E o jogo fica truncado no começo do segundo tempo. Já o Léo Batista vai mostrar os gols para nós. 100 anos de comemoração de Flamengo e Fluminense.
Aí dando o Fluminense 1 a 0, o Fluminense continua brigando pela ponta do campeonato. Nesse momento está indo a 18 pontos e o Vasco que está vencendo o Figueirense. E o Roberto Praz já defendeu um pênalti. Fernando Praz, é que eu fui tirar a Roberta, viu? E aí, com isso o Vasco está indo a 19 e o Fluminense está indo a 18. O Atlético Mineiro fica com 16, mas o Atlético Mineiro entra em campo às 6h30 da tarde. Chove, chove muito na cidade maravilhosa. Aqui o Engenhão. Estádio muito bonito, muito bacana. Super confortável para se trabalhar, só é difícil de chegar. Aí o Fluminense se ajeita lá atrás. O Thiago Neves, que aliás participou pouco do jogo. Ele também está voltando, era dúvida também, mas está com uma participação um pouco menos efetiva do que se esperava. Olha ele com a bola aí. Com a perna agora, ó. Mas é um jogador que é capaz disso, de pegar a bola com um toque e botar o Fred na cara do gol. Galvão, ele mesmo vem dizendo que está devendo ao Fluminense nessa passagem dele pelo clube agora. Desde quando voltou ao Fluminense no início do ano, ele acha que ainda não encontrou a melhor forma e foi interrompido por uma cirurgia no joelho no fim de maio. A artroscopia que fez e está voltando aí. É impressionante isso, né? Fim de maio, que está no começo de julho, já está jogando. No domingo passado, fim de semana passado, jogou 19 minutos contra o Náutico. Olha, pediram a marca ali que ficou sentindo o jogador do Flamengo, o Gonzalez, ó. Ah, rapaz, ele tocou a bola sozinho e sentiu o músculo das costas. Já pediram alteração, Léo Batista. Venha de lá, Léo Batista. Ok, Galvão, Figueirense e Vasco, Diego Souza vai receber, acompanhe e manda bonito, Vasco 1 a 0. Aí no segundo tempo, Júlio César bateu um pênalti para o Figueira, Fernando Praz defendeu. Segue Vasco, Figueirense 0, segundo tempo, Galvão Bueno. Aí, portanto, o Léo Batista mostrando o gol do Vasco. Daqui a pouco nós temos gols do São Paulo, nós temos gols do Santos, os gols do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vamos ter os 2 gols do Santos, da vitória parcial do Santos em cima do Grêmio. Estranha a contusão do Gonzalez, né? Ele tocou de perna esquerda na bola e sentiu a parte lombar. Vai voltar. O Marlon ficou precipitadamente pedindo alteração. A bola é devolvida pela linha de fundo, favorece ali o time do Flamengo. E vai ser autorizado para voltar a campo. Aliás, Arnaldo, por que o árbitro não deixa ele voltar? A bola tem que entrar em jogo, a regra é clara. Ele só pode voltar depois que a bola entrar em jogo. A bola já entrou em jogo, ele já voltou. 11 contra 11, 1 a 0 Fluminense. Aí o Flamengo tem pressa, o Flamengo toca na bola. O Fluminense vai ganhando por 1 a 0. O Fla-Flu do Centenário. Então aí fica junto. A ideia que junto com o Tino, com o Renato, assim que o Maracanã ficar pronto para o jogo, já pensou? Ainda dentro dos 100 anos de Fla-Flu, porque o Centenário só vence dia 7 de julho do ano que vem. Fevereiro ou março nós estaremos dentro do Centenário do Fla-Flu. Para a reinauguração do Maracanã, nada mais justo, nada mais correto. Aí o Flamengo tocando. O menino veio buscar, ele mostra realmente que tem habilidade. O Júlio estava esperando ele jogando um pouco mais atrás para dar qualidade ali na armação do Flamengo no meio campo. Tem até outro aspecto, né, Galvão, que poderia justificar esse jogo. O Botafogo tem aqui no Engenhão o mando de campo, o Vasco tem São Januário, o Flamengo e Fluminense teria o Maracanã. É verdade. É exatamente por isso que a gente está falando. Você viu ali o Dudu Nobre com o Eduardinho, olha o cruzamento, olha a chance do Flamengo do empate. O corte foi feito e teve a chance do Flamengo do empate. Você viu lá o Eduardinho no colo do pai do Dudu Nobre. Não dá para o Gonzalez mais. É estranho, né? Foi uma contusão muito estranha do Gonzalez.
absolutamente sozinho. Bateu na bola e sentiu ali as costas. Wagner Love. Renato. Saiu da bola Botinelli. Chegou para fazer o corte o Bruno. Outra vez Renato. O Flamengo tem o domínio total, tem a posse de bola, mas não tem a capacidade de criar para vencer ali os 8 jogadores do Fluminense que ficam na marcação em 2 linhas de 4. E lá vem o Flamengo pela direita, cruzamento, tirou de cabeça o Carlinhos. A bola vai pela linha de lado, outra vez a lateral para o Flamengo. E o tempo vai passando, vamos chegando a 15 minutos deste segundo tempo. Você viu lá o Adrian. E o Fluminense sempre vai tentar o contra-ataque, né? Aí o corte foi feito, a bola foi pela linha de lado. Globo, a gente se liga em você. Skol já é redonda. Imagine por controle remoto. Saindo, portanto, o zagueiro Gonzalez, entrando camisa 38, Arthur Sanches, um ex-jogador do Madureira, contratado pelo Flamengo. Aí entra, portanto, Arthur Sanches, número 38, recompõe o sistema defensivo do Flamengo, que se manda, vai para o ataque. O Botinelli tentou fazer com que a bola chegasse no Adrian, a bola não chegou. É o Fluminense que se reestrutura, se repõe aí em campo. Lançamento do Carlinhos, na frente. O Deco ia levando vantagem, o Elton Nem ia levando vantagem com a perna esquerda. E esse hábito agora que o jogador tem, ele cai. Antes dele levantar, a primeira coisa que ele levanta é a mão para pedir cartão amarelo. Pior é o Deco e o Fred que ficam pitando o jogo. Tudo que ele apita, os dois reclamam. O lance pode ser até para cartão, mas o Deco e o Fred ficam pressionando demais. Usou o nome, né, Arnaldo, para cima do árbitro, né? Você viu o Deco lá, o Fred sinalizando cruzamento. O toque de cabeça não valia mais nada. Estava marcado o impedimento, a defesa do Flamengo parou. Olha, vou dizer uma coisa a você. Eu tenho dúvidas da posição do Jean, se ele estava ali em posição de impedimento ou não. O Abel ficou louco. Ele não estava. O Abel enlouqueceu na reclamação. O juiz, o Arnaldo, essa é aquela que o juiz leva sorte, né? A bola não entrou. É porque quando entra, complica. Por isso que às vezes o juiz torce para não entrar. Não estava impedido não, estava não. Estava sim, estava com o corpo um pouco na frente. Será? Olha aqui, olha só, era de trás, Arnaldo. Então, não, o ombro, o Fred não. É, o ombro dele está na frente, esse que cabeceou. Estava com o ombro na frente na hora que bateu. Era o Jama, não estava em relação ao Marlon, não. Estou dizendo o Amaral que estava mais pela direita. Chama o tira-teima. Ah, essa aí só super tira-teima para ver. A bola não entrou, o Amaral toca de lado. Vamos chegar a 18 minutos no segundo tempo. O Engenhão vive um momento de extrema felicidade. O Botafogo, com muita fidalguia, recebe seus, como diziam os cronistas antigos, co-irmãos. Fluminense e Flamengo neste Fla-Flu dos 100 anos. Rigorosamente comemorando-se ontem os 100 anos e hoje a festa dos 100 anos de Fla-Flu, iniciativa da Globo Rio. As organizações Globo, com direito a trio elétrico, convidados especiais. Eu me sentindo muito honrado de voltar aqui ao Brasil e estar ao lado de feras, como Arnaldo César Coelho, Júnior, Adinho. E aí o Flamengo tocando. Adrian. E lembrando que é um fim de semana que tivemos uma grande corrida de Felipe Massa, voltando a estar entre os primeiros, chegou em quarto. Olha a bola escapada. E na madrugada, quando era ali 2 horas da madrugada, horário oficial de Brasília, o nosso Anderson Spider, Anderson Silva, deu um cala-boca para cima do Charles Sonnen no MMA.
15ª vitória consecutiva, 10ª decisão de título. Foi um show da madrugada que se acompanhou na Globo. Isso é que não pode, ó. Ô cidadão, você não tem vergonha de trazer esse israelense aqui para atormentar a vida dos outros, não? E aí o lançamento na frente, a tentativa do Wagner Love. E olha a revolta do Gum. E ele, o Wagner Love. Olha só como é que pode. O Arnaldo, o árbitro não tem que ir lá, não. Tem que ir para evitar isso. É que jogaram a bola em profundidade, houve um choque e o Wagner Love caiu, reclamando da falta. E o juiz está dando tiro indireto contra o Wagner Love, já que o Wagner Love simulou. Foi um lance fora da bola, foi fora do lance. Arnaldo, me permite o seguinte. A discussão começa porque o Gum se revolta contra a simulação do Wagner Love. Mas o Gum botou o braço na frente. A imagem mostra que ele bota o braço na frente para evitar a passagem do Wagner Love. Não pode isso é muito feio. O juiz vai lá e acabou, tá certo. Acabou, o papo chega, acabou. Wagner Love pendurado com 2 cartões amarelos. O Deco já está fora do próximo jogo contra o Botafogo, porque tomou cartão amarelo. O Fred já tomou cartão amarelo por reclamação. O Gonzalez tomou cartão amarelo por falta mais dura, mas já foi substituído. O Fluminense ganha por 1-0. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui você tem qualidade até no elevador. Opa, tem mais gol por aí. 2. Santos 3-0 no Grêmio. Neymar, chocolate do Santos para cima do Grêmio. E o Curitiba diminui. Robinho. Fez pro Curitiba. Aí o cruzamento, a bola para a área. Aí o Adrian recebe, puxa mais atrás. Luiz Antônio está no apoio, trabalha pelo meio. Amaral para Botinelli. Olhou aqui para a esquerda, ele tinha só o Magal na esquerda, começa pelo meio. O corte é feito, a bola vai pela linha de lado, assim que a gente puder, vamos ter o Léo Batista mostrando os gols para nós. O tempo vai passando, já passamos de 21 minutos. O Vasco vai assumindo a liderança isolada por enquanto com 19 pontos. O Atlético entra em campo às 6h30. O Atlético Mineiro, o Galo duro, o Galo Mineiro. O Fluminense está chegando a 18. Quando eu puder, chamo o Léo Batista aqui para mostrar os gols para nós. Já mostramos o gol do Vasco, estamos devendo os gols de São Paulo e Curitiba e devendo os gols desse chocolate momentâneo do Santos. 3-0 para cima do Grêmio. E o Fluminense toca a bola. Fez o gol no primeiro. Bonita tabela, hein? Bonita tabela do Carlinhos. Botou na frente. Prendeu demais. Demorou. Permitiu que o Marlon chegasse, desse o toque na bola e o desarmasse. A tabela foi muito bonita, hein, Júnior? Mas o Fluminense tem as jogadas planejadas, as jogadas ensaiadas. A entrada dos dois laterais. Até o próprio Thiago Neves vem por trás da defesa quando o Deco está com essa bola pelo lado direito. Teve lá as nuvens carregadas. Nós vamos chegando às 5h30 da tarde. Horário oficial de Brasília, horário oficial aqui do Rio de Janeiro. Aí cruzamento, vem bola para a área. O Renato 2 vezes subindo para fazer o corte de cabeça. A sobra do Thiago, ele bate bem, bateu de perna esquerda. A bola passa por todo mundo. E vai pela linha de fundo. O Flamengo bateu rapidinho. O Flamengo vem tentando chegar no prejuízo acumulado aí do primeiro tempo. 1-0 para o Fluminense. 100 anos de Fla-Flu deixou a pé no Y. O Elton nem fica sentindo e vem cartão amarelo por aí para o Y. Deixou a perna, não? Merecido. Ele mata a bola e depois deixa o pé e dá um pisão no adversário. Edinho, aquilo, você manja bem isso, né, Edinho? Foi por cima da bola, né, Edinho? Foi inconsequente o Y. Deixou a bola, botou o pezinho em cima da bola, fingindo que estava dividindo na bola e foi no pé, na canela do adversário. É uma jogada muito perigosa. Se ele não toca na bola, né? Mas tocou na bola sabendo que vai chegar no pé do adversário, né? Ele colocou o pé em cima, né?
E não tinha nem necessidade, né? Porque a bola estava bem dividida, não é que tivesse mais para um nem para outro. Ele chegou até antes na bola. Ele ficou com raiva, porque o Wellington Ney, na mesma jogada, deu um toquezinho no tornozelo dele. Ele ficou com raiva, foi para dividir por cima. 1 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. O Flamengo tenta. Quem fez o corte de cabeça agora foi o Anderson. O Abel enlouquece 2 vezes. A falta em cima do Wellington. Ele não está reclamando, não. Ele está pedindo para a galera gritar. Pra me entender o gesto. Ele não está brigando com bandeira, não. Ele tomou a primeira, foi na segunda, tomou a segunda. E ele começa a pedir para a galera gritar. E a galera responde ao pedido do Wellington Ney. Aí o Arthur Santos deu sorte, né, Arnaldo? Se ele para a jogada na primeira, ele já tinha um amarelo. Exatamente. E aí o Deco vem para a cobrança para a área. Jogou para a área. O corte feito de cabeça. A bola passa pelo Ibson. Chega no Botinelli. E o menino Adrian está aqui de ponta esquerda. Quer dizer, fazer uma proposta aqui para o Júnior Pedinho daqui a pouco. Não na primeira parada que o Léo Batista está lá com o microfone ligado, ponto para falar, para mostrar os gols. O jogo não para, meu. Daqui a pouco vem aí Fausto Silva, o Domingão do Faustão na sequência. O Fantástico com todas as suas reportagens, as notícias do Brasil e do mundo. E lá vem o Flamengo, vem com o Ibson, botou na esquerda. Partiu por lá o Magal, tentou cruzamento, a bola foi pela linha de fundo, a escanteio. Como o Flamengo joga muito defensivo normalmente, o Fluminense deu ao Flamengo a opção de ficar com a posse da bola ofensiva. Não está acostumado, não está sabendo muito o que fazer. Não, é porque não tem jogadores, na verdade, Galvão. O Flamengo tem 60% de posse de bola, mas não, quantas defesas o Diego Cavalieri fez? Praticamente nenhuma defesa, né? Fez mais reposição de bola. A entrada do Adrian era boa. Se tivesse o Diego Maurício no time, o Amaral está sem função, é só passe para o lado. Não tem essa necessidade, até porque o Fluminense, como você disse, está lá atrás esperando para sair no contra-ataque. É isso que eu dizia, Dinho. Me parece que está sobrando ao Flamengo posse de bola e espaço, coisas com as quais ele não está acostumado a jogar dessa forma. E o Fluminense está deixando justamente isso, o Flamengo invadir, entrar na sua intermediária, tocando a bola, mas não tem muita objetividade a equipe do Flamengo. Agora o Fluminense só está esperando o momento certo para sair em contra-ataque e velocidade e matar o jogo. E aí a falta foi marcada e vem mais cartão amarelo aí. Agora para Botinelli. Está fora do próximo jogo contra o Bahia domingo que vem. É mais um fora. Está fora o Deco do jogo do Fluminense com o Botafogo. Está fora agora o Botinelli do jogo contra o Bahia, do nosso querido amigo ex-companheiro Paulo Roberto Falcão. Ex não, companheiro sempre. Léo Batista, vamos ver gol aí. Então, na Vila, Neymar escorou um escanteio de cabeça, se apoiando no zagueiro Edu Dracena, esperto, fez 1-0. Aí no segundo tempo, no primeiro ainda, aliás, o Felipe Anderson recebeu, girou e fez o segundo. E agora no segundo tempo, agora há pouco, Neymar fez o terceiro do Santos, que vai vencendo o Grêmio por 3-0 na Vila, Galvão. Lá na Vila Famosa, 3-0 o Santos, o Neymar fazendo de cabeça. Fred pediu para sair. O Fred que está voltando de contusão, que chegou a ser dúvida. Está pedindo para sair, ele que fez o primeiro gol dele. Sexta participação dele, o Fla-Flu. Nesse Fla-Flu do Centenário. E aí ele pede para sair. E o Flamengo vai para o ataque. Tem cruzamento, e meteu para a área. Tentou sair o goleirão, não conseguiu, ficou preso de novo. Ele foi a primeira, trombou. Ele foi a segunda, trombou. Ninguém chegou, o Diego Cavalieri chegou na área. Eu te pergunto, Arnaldo, isso pode? Ele ficou reclamando falta. Pode, lá está o Wagner reclamando. Uma lambança de todo mundo parou na jogada, lance esquisito, né? O Wagner estava em pé na frente dele, ele queria sair, não podia, E aí vem o menino Adrian. 17 anos apenas e bom futebol, falta em cima dele. E agora o juiz soltou a mão no cartão amarelo. Mais um. O Edinho, né? Bruno. O Bruno? Bruno.
E tem gol! Esse gol mexe com a liderança, hein? É gol do Figueirense, o Rony empatando o jogo com o Vasco. Então quer dizer que o Vasco está ainda a 17 pontos. O Fluminense, se vencer, vai a 18 e sairia líder. Mas tem jogo ainda lá no Vasco, tem jogo aqui e depois o Atlético Mineiro vem ao jogo. A partir de 6h30 da tarde, o Flamengo vai para o ataque. O cruzamento, a bola sai mal. Batida pelo Botinelli, o corte feito de cabeça. É escanteio para o Flamengo na esquerda. E é o próprio Botinelli, o argentino, que vai para a cobrança. Agora bateu legal, bateu para o meio. Subiu por lá, o Marlon não achou nada. A bola foi direto pela linha de fundo. É tiro de meta apenas para o Fluminense. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen Câmbio iMotion, o melhor automatizado do país. Saindo aí o Fred para a entrada do 31 Samuel. Samuel, que é atacante, fez 3 gols nos últimos 2 jogos do Fluminense. Aí o capitão Fred saindo, portanto. Para a entrada do Samuel. Sai aplaudidíssimo, claro. Sai por enquanto como a estrela do jogo. Marcando o gol que vai decidindo esse Fla-Flu do Centenário. Mas independente do gol, né? Ele como aquele homem de referência, né? Servindo de apoio para os homens que vêm de trás, para quem vinha de parado, fez uma boa partida. É um jogador de altíssimo nível, né, Gil? E tem gol por aí. Ah, e tem mais outro. Parece tiroteio, amigo. Aí o Adrian botou na frente. A bola girada na esquerda. Magal, cruzamento. Perdeu. O menino perdeu. Teve a maior chance do Flamengo no jogo. Olha como a bola chegou, mas não estava muito fácil, assim, mas passou perto, não tirou tinta da trave. Mas ele começou a jogada, né, Galvão? Fazendo o drible para dentro, tocando no Y, que depois teve a jogada do cruzamento, né? E o Flamengo agora assume uma postura um pouco mais ofensiva. Entra o garoto Matheus, que ontem fez 18 anos, saiu o Amaral. O Matheus é filho do Bebeto, campeão do mundo em 94 e joga com a camisa 43, porque 4 mais 3 dá 7, era o número do Bebeto. Portanto, o filho do Bebeto em campo. Nessa história de tantas gerações de Fla-Flu, o Fluminense vai para o ataque. Thiago Neves teve a oportunidade, tentou limpar para a perna esquerda. O jogo fica dramático no final. E nesse Fla-Flu de tantas e tantas gerações, de 100 anos de história, entra o filho de um personagem do Flamengo, que é o Bebeto, o menino Matheus. E o Joel arrisca, bota um de 17. E esse menino, vamos esperar o ataque do Flamengo. Tá aí o Adrian, botou na frente. Para quem se lembra da Copa de 94, no gol contra a Holanda, nas quartas de final, o Bebeto ficou embalando assim, um garoto imaginário. Era a homenagem dele para o Matheus, que estava nascendo em 94, exatamente por isso ele tem 18 anos. Aí o Fluminense vai dar uma recuada, vai sair o Deco para a entrada do Valência, 17. E o São Paulo chegou ao terceiro gol com o Oswaldo fazendo 3-1 e o Santos fez 4 agora. Agora é chocolate mesmo do Santos para cima do Grêmio. Quem fez o 4º gol do Santos? Felipe Anderson. Já o Léo Batista vai mostrar mais esses 2 gols que nós estamos devendo. Por aqui, o Fluminense vai ganhando por 1-0. Vamos chegando aos 33 minutos. Estamos devendo 3 gols. Do Figueirense no empate contra o Vasco, o gol do Santos e um gol do São Paulo. Vamos ter daqui a pouco mais um vídeo do amigo internauta Matheus, o filho do Bebeto. É muito legal, é muito bacana, tem muito gol, participação de todo mundo, é muito bacana, muito legal. E ela veio o Adrian, botou na frente. Renato cruzou pelo meio, mais uma, não perdeu nenhuma. Uma dupla hoje, o Gum e o Anderson fazem uma partida muito boa. É, os dois ali não perderam uma bola ali. E o Edinho é especialista, pode falar disso. Não, com certeza. O Gum, depois da contusão, a sua volta, ele voltou muito melhor. Está muito bem junto com o Anderson. O Anderson é um bom jogador, esse meio do Figueirense. E vamos ter alteração no Fluminense.
o Deco saindo para a entrada do Valência 7, divulgado público presente aqui no Engenhão, 38.800 torcedores. Mais aqueles que vêm daqui e dali, passamos de 40, chegamos a 40 mil pessoas seguramente, com convidados, com quem vem trabalhar. O público pagando 38.200, foi isso que você falou, Renatinho? Não, o presente 38.800, o pagante 32.500. Tá. Chegando aos 40, perto dos 40 mil pessoas, olha a bola na área do Flamengo tentando! Olha o gol, perdeu! Outra vez a bola caiu ali na frente do Marlon, mas o primeiro toque de cabeça foi na trave direita do Diego Cavalieri, não deu nenhuma chance. O Flamengo bota a pressão, que era o gol do empate. Girou o Matheus bonito, com estilo, rapaz, matou na perna esquerda, girou com estilo e tome pressão do Flamengo. E lá vem Botinelli, ele gosta de chutar de longe. Matheus, magrelo, que nem o Bebeto. Lá vem cruzamento, pressão total, absoluta do Flamengo. Aí o trabalho do Adrian. Arriscou, todo mundo ficou pedindo pênalti, ficou pedindo toque de mão, vai a loucura. O Joel ali na lateral do campo. Aí o Thiago recebe, bota pra frente, tenta desafogar o time do Fluminense. O Elton Nem tem habilidade, recebe por ali, trabalha pelo meio, vai saindo na marcação do Magal. Aí acabou de entrar ali. E teve gol aí, hein? O Grêmio faz o primeiro dele. Olha a abertura pela direita para Thiago Neves, pode bater, bateu pro gol! Rapaz, o jogo não para, não dá nem pra gente mostrar os gols com o Léo Batista. O tempo vai passando. Vamos para 36 minutos. Já, Galvão, vai sair o Thiago Neves e Wagner, 19 no Fluminense. Só para confirmar, foi o Valência que entrou no lugar do Deca, né? Isso. Tá certo. Aí o Flamengo vem de novo. Matheus. Botinelli. Você vê, Galvão, o Abel, ele fez as substituições, todas elas no meio campo. Para poder dar um pouco mais de fôlego ali na hora da briga pela posse de bola. E a falta foi cometida ali para cima do Luiz Antônio. Quem marcou foi o Bandeira. O Rodrigo Joia que marcou. Eu pergunto para você, Arnaldo, isso pode? Pode, porque o ângulo do Bandeira era melhor. A falta foi porque ele pegou na bola, mas acertou o adversário. Veio por cima, ele acerta o adversário e machuca. Veio por baixo o Carlinhos, ficou caído jogador do Flamengo. E sentiu mesmo que o Flamengo não tem nenhuma intenção de ficar prendendo o jogo, porque o Flamengo perde por 1-0, bota pressão para cima do Fluminense. E nós vamos aí para 37 minutos. Uma derrota que vai botando o Fluminense nesse momento na liderança provisória e vai deixando o Flamengo, nesse momento, estaria a 7 pontos da ponta do campeonato. Muita coisa em 8 jogos. Bateu direto para o gol, Diego Cavalieri tirou. Insiste o Flamengo por ali. E tome bola para a área. Passou, foi direto pela linha de fundo. Léo Batista. Comece aí a desfilar os gols, Léo Batista. Então, no Orlando Scarpelli, o Figueirense empatou o gol de Rony. Ainda no segundo tempo, então, está Figueirense 1, Vasco 1, Galvão Bueno. O louco Abreu, rapaz, já botou a camisa do Figueirense. O Abreu é esperto. Ele pode ajudar o Figueirense sem dúvida, Galvão. Ele vai ter um parceiro bom, que é o Júlio César, né? Jogando com ele ali na frente, o Júlio cai um pouquinho mais. E saiu agora o Thiago Neves para a entrada do Wagner. O Wagner. A entrada do Wagner, número 19. No lugar do Thiago Neves, as 3 alterações sendo feitas pelos dois times. 1-0 ganha o Fluminense. Nós vamos aproximando dos 40 minutos, 38 minutos do segundo tempo. 1-0 Fluminense, o gol de Fred no primeiro, vale os 100 anos de Fla-Flu. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero, descubra que quanto mais zero, melhor. E aí a briga pela posse de bola, o Bandeira dá escanteio, favorece o Fluminense.
Você tá vendo ali o ato Wagner Nascimento. O jogo não é muito fácil não, né, Arnaldo? O jogo é muito corrido, campo molhado, é sempre muito escorregão, muito difícil apitar em campo molhado. A torcida do Fluminense faz a festa, o Fluminense vai vencendo por 1-0. Tá aí o filho do Bebeto, o menino Matheus. Vamos ver, vem bola na área do Flamengo. O Fluminense faz tempo que não chega. Olha o cruzamento. Bola molhada, saiu socando por mal Paulo Vitor. A bola batida de longe, assustou. Vamos ver o amigo da internet qual é o vídeo que ele manda para nós. Maestro Júnior, nesses 100 anos de Fla-Flu, tiveram vários destaques. Rivelino, Zico, Assis. E também você, maestro. Maestro, e nesse Fla-Flu de hoje, quem você destacaria? Gol! A gente se liga em você! Valeu, Wellington, a família Vila Velha, Espírito Santo. E aí, maestro, quem você destacaria? Vamos ver depois do ataque do Flamengo. Botinelli toca para o meio, Wagner Love ficou devendo, não teve ainda a chance. Mas ele é sempre perigoso, puxou na perna direita, chegou, rasgando Carlinhos. Aí Botinelli escorregou, caiu. Edinho briga pela bola com ele. Edinho recupera para o Fluminense. O Fluminense vai tentar armar o contra-ataque. Wellington nem. A bola saiu, é lateral para o Flamengo. A dupla de zaga e o Wellington nem. Então são três destaques. Não dá para destacar só um. A dupla de zaga muito bem e o Wellington como homem que tem puxado os contra-ataques desde o primeiro tempo, fazendo muito bem. O parceiro lá era flamenguista, né? Ele não deve ter gostado muito, não. Acho que ele queria que você destacasse alguém do Flamengo. Olha o Fluminense. Wellington nem. Partia pelo meio, Samuel estava livre, errou o passe. O Wellington nem podia ter definido o jogo. É exatamente isso. Era para matar o jogo essa bola. Vamos para 41 minutos deste segundo tempo. O lançamento do Flamengo. A bola vai chegando para o Diego. Globo, a gente se liga em você. Itaú, menos juros, mais sonhos, feito para você. Vamos aí passando os 41 minutos. O Fluminense faz o certo, Adinho, nessa altura, porque o Flamengo vem com todo o embalo, todo o ímpeto. Mas a sensação que eu fico é que o Fluminense tem consciência do que está fazendo. Não, com certeza que sim. Agora o Abel adotou uma postura defensiva, colocando o Valência no lugar do Deco, muito perigosa. Só que o Flamengo não conseguiu aproveitar esse momento de defensivo do Fluminense. É que na hora que tira o Deco, perde a saída de bola, né? Você perde o homem, né? Que na verdade alimenta, né? Todo o ataque, não somente com passe curto, mas visão de jogo, viradas de jogo. Ou seja, perde a qualidade. Você quer ver as finalizações aí? Olha, 12 do Flamengo contra 7 do Fluminense. Lá vem o tricolor. 100 anos de Fla-Flu, completados ontem. O primeiro jogo, dia 7 de julho de 1912. Nas Laranjeiras, 3-2 para o Fluminense. Aqui, 8 de julho de 2012. Vai dando o Fluminense de novo 1-0 por enquanto, mas ainda tem jogo. Terminou o jogo do São Paulo. Cruzamento, bola para a área. Corte feito, lateral. Nós vamos ter tempo depois para o Léo Batista poder mostrar esses gols que nós ficamos devendo aí. Aí Botinelli. A festa dos 100 anos do Fla-Flu, e fica a nossa proposta aí para a reinauguração do Maracanã dentro dos 100 anos no Campeonato Carioca com outros Fla-Flu do Maraca. Aí Wagner Love. Trabalha, carrega, o Fluminense aperta, segura. Nesse momento o Fluminense assume a liderança do campeonato, está indo para 18 pontos. O Vasco está empatando apenas com o Figueirense, está indo a 17. E o Atlético Mineiro, que tem 16 e pode ser líder isolado, entra em campo às 6h30 da tarde. Globo, a gente se liga em você. Listerine, hálito fresco e limpeza profunda. E aí vem o Fluminense lá pela esquerda. Na briga pela bola, interessa para o Fluminense o Samuel ficar com ela por ali, brigando por ali, porque é tudo que interessa ao Fluminense. Você falou de destaque do Flamengo, né? Para responder também pelo lado do Flamengo.
Luiz Antônio foi a melhor opção que o Flamengo teve desde o primeiro tempo no ataque. Arnaldo César Coelho, quanto ele tem que dar de acréscimo nesse jogo? Tradicional 3 minutos. Apitou bem o Nascimento, o Wagner do Nascimento, porque é um jogo difícil, conforme eu disse. Campo molhado, muita correria. Ele até que saiu bem. E os jogadores se empenharam muito, né? O jogo foi com muita velocidade. Não sei se baixou o espírito aí da festa dos 100 anos, se tem alguma coisa a ver, mas um Fla-Flu bastante movimentado aqui no Engenhão. Na casa do Botafogo, 100 anos de Fla-Flu. Botinelli trabalha pela esquerda, Luiz Antônio, que foi destaque do Júnior. O Edinho vai dizer daqui a pouco quem seria para ele o destaque do Fluminense, quem seria para ele o destaque do Flamengo também. Aí o Adriano se jogou, foi pro chão. Essa ele cavou, ou teve uma mãozinha ali. Teve a mão, empurrou e ele caiu. Claro que deu uma valorizada, mas houve a falta. É porque nunca essa mão derruba ninguém, né? Ela desaba ali. Mas a falta foi marcada, existiu realmente o toque de mão. E o Botinelli é que vai para a cobrança. Ele? É, ele mesmo. Pé direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogadores do Flamengo na área. Contando com o goleiro, são 10 do Fluminense por lá. É uma confusão que vai sair dessa cobrança de falta. Aí vem Botinelli. Eu vou falar mais nada. 100 anos de Fla-Flu pro cara vir da Argentina. Faltando 2 minutos para acabar. 7 jogadores do Flamengo na área. Ele jogou a bola na casa de Dona Rosa, ali atrás, aqui no Engenho. Aqui no Engenho, dentro ele jogou a bola na casa de Dona Rosa. E tem uma casa ali atrás do estádio. Edinho, 2 destaques. Do Fluminense, Gol e o Anderson jogaram muito bem. Do lado do Flamengo, o Luiz Antônio, mas pena para o Flamengo que o Luiz Antônio foi improvisado na direita. Se ele tivesse no meio, o Flamengo poderia usar muito melhor esse jogador. 3 minutos. 3 minutos, o Arnaldo sabe tudo. Eu não sei a velocidade da bola, né? Arnaldo, qual foi a velocidade da bola que você achou no chute do Renato? 80, sabe por quê? Porque mais de 80 eu seria multado. 116, Arnaldo. A informação que vem do nosso tiratema. 116. Arnaldo, por isso que você não dirige bem, você não sabe nem a velocidade. E o juiz fica ali apitando, o Abel fica ali, o Abel tá nervoso, discute com o Bandeira. O jogo vai chegando ao final, o Fluminense vai assumindo momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro na 8ª rodada. O Vasco está empatando com o Figueirense, está indo a 17 pontos, o Fluminense está ganhando. Olha o Matheus Bebeto, ajeitou no peito. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vi agora o Júnior olhando para Edinho, Edinho olhando para o Júnior. E os dois balançando a cabeça positivamente, como quem diz, o moleque tem jeito. Foi isso que vocês quiseram dizer? Ah, mas tem jeito mesmo. Você vê que tem somente 18 anos, né? Tem muita coisa ainda. Mas é um jogador que tem um potencial muito grande, com passagem também já nas seleções brasileiras de base. Né? E essa era a bola do jogo. Ele dominou muito bem, mas se precipitou um pouquinho. Teria que deixar a bola cair um pouquinho mais. Mas lembrou o pai do jeitão, né? É, lembra o pai. Aí nós estamos no 3 minutos de acréscimo. Vamos lá, vai terminar. 100 anos de história do Fla-Flu. É, Joel, sua semana vai ser complicada. Apita o árbitro. Final de jogo do Engenhão. 1 para o Fluminense. Gol de Fred, o primeiro dele em Fla-Flus. 0 para o Flamengo. O jogador do Flamengo continua reclamando da arbitragem. O primeiro Fla-Flu, dia 7 de julho de 1912, 3-2 Fluminense. O do Centenário, dia 8 de julho de 2012, 1-0 Fluminense. Mas vamos ver gols, né, Batista? Vamos lá com os gols que nós estamos devendo. Atenção. Então no Morumbi, Douglas, rasteirinho para Jadson, chutar de primeira, São Paulo, 1, Coritiba 0. Osvaldo deu passe para Michael Livre fazer 2-0. E aí no segundo tempo, o Paulinho bateu o pênalti, diminuiu para o Coxa. Mas o São Paulo ainda fez o terceiro. Olha aí, gol de Osvaldo e acabou. São Paulo 3, Curitiba 1, Galvão.
Muito bem, Léo Batista, vamos lá. Ao campo, Tino Marcos, Renato Ribeiro. Vamos ver aqui o Fred, o autor do gol no primeiro tempo. Fla-Flu, 100 anos, só de poder participar, eu já me sinto honrado. E fazer gol ainda é especial para mim. Você disse no intervalo que não ia comentar, mas agora escreveu o nome na história do clássico, nos 100 anos, seu primeiro gol no Fla-Flu. Não, é especial para mim, especial porque eu estava buscando esse gol há tanto tempo, né? Ele veio na hora boa, hora dos 100 anos desse Fla-Flu. Um dado especial, o clássico mais charmoso do Brasil, e eu estou muito feliz por esse gol. Você estava com dores musculares, saiu, tá tudo bem com você pro próximo jogo? Tudo beleza, graças a Deus. Se Deus quiser, agora é só pegar mais ritmo e fazer mais e mais gols. Obrigado, Tino. Vamos ouvir aqui o jogador que entrou no fim e no finzinho também ali num voleio, numa dominada ali, quase conseguiu uma conclusão, acabou indo para fora, né, Matheus? Mas a experiência de participar de um jogo importante como esse e essa derrota, o que significa no campeonato do Flamengo? Significa ficar triste, lógico, porque perdemos um jogo como esse, mas pelo menos a gente sai de cabeça erguida, porque o nosso time lutou até o final, fomos melhores que eles, só que numa bola que eles pegaram no primeiro tempo, eles souberam matar o jogo. Mas agora tem um jogo já contra o Bahia, vamos treinar na semana, porque o nosso time lutou bastante hoje, merecia, só que infelizmente futebol é assim. E naquele lance ali em que você acabou chutando para o alto, podia ter aproveitado um pouquinho melhor? Podia ter aproveitado, dominei bem, acho que só faltou a conclusão. Mas é assim mesmo, não é sempre que vai entrar a bola. Hoje infelizmente não era o nosso dia, mas como eu te falei, a gente sai de cabeça erguida pela partida que a gente fez aqui hoje. Obrigado. Galvão. Muito bem, então nós vamos aqui numa tentativa de juntar a galera inteira. Você tá vendo o lance ainda, porque 100 anos de Fluminense, tem muita história de Flamengo e Fluminense, com meus parceiros aqui, com o Arnaldo César Coelho, com o Edinho, com o Júnior. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ver lá com o Léo Batista, que acompanhou boa parte de toda essa história do Fla-Flu, porque ficamos devendo os gols do jogo do Santos com o Grêmio. É isso? Saiu até gol do Grêmio agora, Léo. Então, Felipe Anderson fez o 4º gol do Santos, o segundo dele no jogo. Mas aí o Wilson, Wilson diminuiu para o Grêmio. Santos 4-1. E ainda o Marquinhos fez o segundo do Grêmio. Santos 4, Grêmio 2. Galvão Bueno. Ainda está em andamento, terminou o Figueirense e Vasco. O Júnior termina o Figueirense e Vasco com esse resultado. O resultado aqui, o Fluminense assume momentaneamente a liderança. Ele vai 18 pontos, o Vasco tem 17, só o Atlético Mineiro que pode chegar aos 19, que vai jogar daqui a pouquinho, joga daqui a 30 minutos. Eu acho que não é uma novidade, né, Galvão? O time do Fluminense vem subindo de produção, manteve a sua espinha dorsal, alguns jogadores voltando, que é o caso do Fred, que faz com que ele seja aquela referência lá na frente. Eu acho que o Fluminense, desde o início do campeonato, a gente já sabia que ia brigar, não somente por Libertadores, mas mais do que isso, até vai brigar Eu quero fazer uma coisa diferente de tática de jogo aqui, porque vocês que viveram tantos Fla-Flus lá dentro, o Edinho no Flamengo e no Fluminense, o Júnior no Flamengo, o Arnaldo apitando os jogos. Vocês viajaram no tempo? Alguém em algum momento pensou em alguma coisa? Tipo, por exemplo, meu Fla-Flu, aquele que eu não esqueço. Puxa, como era bacana quando eu estava lá dentro do campo no Fla-Flu. Não, para mim foi o seguinte, eu nunca imaginava que o Fla-Flu tivesse tanta história, ou essa história bonita que tem. Então a gente jogava o Fla-Flu, sabia que era uma coisa diferente, mas agora acho que o Fla-Flu, a partir de hoje, para as pessoas que entenderam a história, acho que vai ser diferente. Arnaldo César Coelho. Eu me lembrei do primeiro jogo que eu apitei, era um garoto sonhador que tentava um lugar no futuro e depois apitava a final de Copa do Mundo. Recordista, terminou em São Paulo, ele terminou o jogo do Santos com o Grêmio. Júnior. A minha última lembrança foi exatamente quase quando eu estava encerrando a carreira em 91. Eu voltei para o Flamengo exatamente pelo pedido do Rodrigo, meu filho, vendo um cassete do Zico, me perguntou quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã. Ele tinha 5 anos de idade. E culminou exatamente em 91, a gente sendo campeão carioca. Infelizmente, meu amigo Edinho era o treinador do Fluminense. Dessa campanha. Mas foi legal exatamente por causa disso. Eu pude proporcionar ao meu filho um momento único na vida dele e na minha também. Coisas do futebol. Alex Escobar, obrigado pela sua presença, sua capacidade do alto desse 1,90 m
com essa cabeça com poucos cabelos e muita inteligência, Alex Escobar. Muito obrigado, Galvão. Todos os convidados. Tá certo, Alex Escobar, essa história bonita de 100 anos de Fla-Flu. Nós vamos chegando aqui ao final. Foi muito bacana, mas fica aquela ideia, né? Vamos ver a classificação. Vamos ver como é que ficou a classificação do campeonato até aqui. Falamos tanto dessa classificação. Vamos ver como é que ficou a classificação do campeonato aqui. Vamos lá. Olha lá. O Fluminense foi a 18 pontos, o Vasco a 17. O Atlético Mineiro tem 16, mas joga. Ele ainda tem que entrar em campo. São Paulo foi a 15. O Internacional jogou com 15 pontos. O Cruzeiro está com 14 pontos. O Botafogo com 12 pontos. E aí você tem na sequência o Grêmio, o Flamengo, todos esses com 12 pontos. O Náutico com 10, Ponte Preta, Sport, Portuguesa, Santos começa a se recuperar. O Figueirense, o Curitiba. E na zona do rebaixamento, o Bahia com 7 pontos, o Palmeiras com 5 pontos, veja só, e o Corinthians, que agora campeão da Libertadores, deve focar mais no Campeonato Brasileiro, e o Atlético Goianiense fechando a fila ali com 2 pontos. Muito bem, galera, foi um prazer muito grande estar aqui com esses três caras especiais. Ah, o Júnior! O campo fica grande hoje, viu? O Júnior foi pra defesa e demorou 10 minutos para chegar no ataque. Um abraço, Globo, a gente se liga em você. Futebol 2002.